Esfirra, minha gente, olha só que delícia. A gente vai fazer ela com a massa bem fofinha, com bastante recheio de carne moída e de queijo que cabe aí no seu bolso e também para deixar com todo mundo com água na boca e pedindo bis aí na hora do lanche. Então, bora aqui aprender comigo, a gente fazer essa delícia. A gente vai começar aqui pela massa, tá? A gente vai começar aqui, essa receita a gente vai render aqui mais ou menos umas 20 esfirras, vai ficar bem gostoso. Você vai ver que é muito mais fácil de fazer do que você imagina. Vou começar então aqui na tigela com a farinha de trigo, vou até pegar aqui uma colherzinha para me ajudar. E a gente vai misturar aqui junto o sal e o açúcar. Sal tradicional mesmo, açúcar refinado, essa massinha, gente, fica deliciosa. Misturadinho aqui, vou aproveitar já de uma vez também para aquecer a minha água, que eu preciso dela morninha, naquela temperatura de mamadeira de criança. Aqui é rapidinho, 1 minuto já chega na temperatura que a gente quer. E agora eu já vou misturar aqui aquele fermento biológico, que é aquele mesmo de fazer pão, aquele que a gente faz pizza, que a gente já fez várias receitas por aqui. Eu gosto de usar nesse caso aquele seco, tá? Que é esse que é mais fácil da gente encontrar no supermercado, envelopinho, facilita aqui pra gente. E a gente mistura aqui. Geralmente eu não gosto de deixar a levedura em contato direto com o sal, porque muitas vezes ela pode acabar perdendo um pouco da força. Essa água quentinha aqui, ela serve justamente só para deixar essa levedura, esse fermento, um pouco mais confortável, deixar ele à vontade, relaxado, para ele poder crescer, se desenvolver e fazer a nossa massa ficar bem aeradinha, bem gostosa. Faço aqui uma espécie de um vulcãozinho no meio e coloco essa água quentinha aqui, junto também com o óleo. E agora a gente vai pegar, vai mexer aqui essa massa até onde a gente conseguir com a colher, tá? Antes de colocar a mão na massa propriamente dita. Mas você vai ver que ela fica deliciosa, assim, é uma massinha gostosa da gente mexer. E eu vou precisar sovar aqui bem pouquinho, 3 minutinhos é o suficiente para ela pegar e soltar bem aqui das mãos, ó. Você vê que ela nem gruda muito, nem na tigela, ela já tem uma proporção muito boa, é uma massa fácil de trabalhar. A esfirra, gente, ela surgiu lá na Síria e depois foi para o Líbano. E a esfirra veio para o Brasil no século 19 e 20 com a vinda dos imigrantes sírio-libaneses aqui para o Brasil. Mas ela acabou sendo feita ali também em vários outros países em volta da Síria e do Líbano. Mas hoje em dia eu falo que é uma joia que a gente faz muito bem aqui no Brasil, né? Quem não gosta de uma esfirra? Tão gostoso, né? Olha só como que ela junta bem. Dá para fazer um festival aí para todo mundo comer em casa, hein? E é gostoso, é fácil de fazer, você vai ver que também é rapidinho, ó. Vou sovar aqui então uns 3 minutinhos só para realmente unir todos os ingredientes, deixar a massa mais acostumada aqui com o nosso movimento, para ela poder crescer, para ela já ir ficando bem macia. Gente, olha só que massa boa, ela não gruda na mão, não gruda na bancada, é fácil de pegar e sovar, até gostoso, viu? É uma terapia, que na hora que você tá mexendo aqui nessa massinha, você não pensa em nada, a cabeça tá aqui relaxando, ó. Vou pegar, deixar a minha massinha aqui, agora ela descansar, relaxar durante uns 30 minutos. Você vai ver que ela cresce bastante. Olha só, essa aqui tem o dobro de massa, que eu fiz um pouquinho mais aqui, porque a gente tem uma equipe bacana que adora esfirra
Então eu fiz um pouquinho mais caprichado. Olha só como é que ela cresceu, tá cheio aqui de ar dentro dessa massa maravilhosa, para deixar ela bem macia, do jeito que a gente gosta. E aqui então a gente vai cortar essa massa em pequenas bolinhas para a gente poder fazer a esfirra. Olha só, essa aqui, como tem o dobro, vão dar mais ou menos umas 40 bolinhas. De aproximadamente uns 30 gramas, tá, gente? Só para você ter uma referência. Se você preferir, pode, e tiver uma balança daquelas de precisão, de usar na cozinha, pode também. Se você não tiver, só você ir dividindo de metade em metade. Então, cada uma dessas aqui vão dar 10 bolinhas, ó. Vamos aqui comigo, vamos dividindo. E aí, ó, mais ou menos umas 3 aqui. E essa aqui vão dar umas 4 bolinhas. Pronto. Tem uma que tá um pouquinho maior do que a outra, mas a gente ajeita aqui, não tem problema, ó. Pronto. E aí, como é que a gente faz? Pega aqui as bolinhas que a gente tem, que a gente dividiu a massa, e geralmente eu pego, belisco aqui pra baixo, belisco aqui pra baixo de novo. Faz assim como se fosse uma trouxinha. E aí aqui você apoia na bancada e dá uma pequena pressionadinha com a mão pra gente fazer bolinhas assim, ó, ela ficar certinha. É simples, né? Dá até pra chamar a criançada pra ajudar. Eu adoro quando eu tô mexendo com massa, de pegar e chamar a criançada, sabe? Eu acho que é muito bom a gente poder envolver as crianças aqui na hora que a gente tá cozinhando, porque no final das contas, a gente cria uma relação afetiva delas com a cozinha. Inclusive, para quem não gosta muito de cozinha, na hora que você pega e chama para vir cozinhar junto com você, fazer a 4 mãos, acaba sendo um momento de experiência da família. Então, fica aí o meu convite para vocês tornarem esse momento da cozinha um momento de muito mais do que 2 mãos. Momento de 4 mãos, 6 mãos, quem sabe até 8. E vou fazendo aqui as minhas bolinhas. Elas vão crescer bem mais do que isso para a gente poder pegar e depois formar as nossas esfirras. Vou montar então aqui, coloco num tabuleiro, deixo ela crescer mais 15 minutos depois que eu terminar de moldar, e aí num lugar tampadinho, né? Sempre coloco aqui um paninho por cima. E aí a gente pode continuar para começar a formar as nossas esfirras. Bolinhas formadas a gente coloca aqui, ó, numa assadeirinha. E como eu te falei, a gente vai deixar ela descansar aqui agora 15 minutos até ela acostumar de novo com esse novo formato que a gente deu. E esses pontos de fermentação, gente, são muito importantes para que elas desenvolvam ali todas as bolhas, a fermentação, aqueles alvéolos que a gente quer ver dentro da massa para que ela fique mais macia e fofinha. E além disso, quando a gente dá esse tempo para ela, a massa ela fica mais digesta também, que é super importante. Sabe aquela impressão que a gente vai comer um pãozinho e às vezes não caiu muito bem, deu uma azia? Às vezes foi um pão que não foi bem fermentado. Então por isso que eu sempre insisto com vocês, deem o tempo para o pão fermentar, para as massas que a gente está fazendo fermentar aqui. Pega, vai fazer o recheio igual a gente vai fazer aqui agora. Deixa aqui no cantinho e agora a gente aproveita para começar a fazer os recheios. Aqui, por exemplo, vou fazer o recheio de carne. Vou começar a misturar aqui o nosso recheio, tá bom? Olha só, até porque ele vai precisar de um minutinho aqui na geladeira. Vou pegar então aqui a carne moída. A gente está usando aqui hoje o patinho, mas você pode usar uma outra carne moída que você queira aí na sua casa, que você vê no seu açougue, tá bem fresca. Pode ser moída apenas uma vez, tá? Para ela ficar um pouquinho mais, mais grossinha. Vai ser interessante aqui pra gente nessa receita. Vou temperar aqui com cebola picadinha. Também tomate picado, dessa vez
sem semente, porque eu não posso, tem muita água, muita umidade aqui nessa água, nessa carne. Você vai ver que a gente, inclusive, vai chegar num ponto que vai colocar essa carne para ela pegar e descansar sobre uma cestinha, uma peneira, para ela sair o excesso de água, que a gente não quer que ela encharque aqui a nossa esfirra. Vou temperar também com um pouco de pimenta síria e sal. Mas o sal eu vou colocar só depois, na hora que ela sair da geladeira, porque eu quero primeiro que ela pegue todos esses sabores e ela vá cozinhando onde? No limão. O limão dá um toque todo especial aqui para nossa receita. Ele, inclusive, faz com que eu ia usar aqui o espremedor de limão, mas eu vou ser muito sincera, eu gosto de pegar e espremer na mão mesmo. O limão, ele dá um toque todo especial aqui para nossa carne e ele que vai dar aquele jeito de esfirra. Vou deixar ele aqui pegando, pensando na vida, nesse tempero gostoso. Se você quiser, pode colocar até um pouquinho de hortelã aqui, cabe muito bem. Mas esse aqui, essa misturinha de tomate com cebola é o mais original aqui no Brasil, né? Porque originalmente ele é feito mesmo, era com carne de cordeiro, acredita? Deve ficar uma delícia. Falando nisso, você pode variar esse recheio aqui praticamente com o que você quiser. Pode fazer de frango, de linguiça, de calabresa. O importante, especialmente, é a massinha, o formato que a gente vai dar para ela. Mas esse aqui de carne, eu adoro essa aqui, ó, esse jeitinho. Vou deixar ali na geladeira mais ou menos aqui uns 5 minutinhos e agora a gente vai fazer o recheio de queijo. Ah, gente, lógico que a gente ia colocar um queijinho aqui, né, como um bom mineiro. E a gente vai usar como base aqui para o nosso recheio de queijo a ricota. A ricota, inclusive, você pode fazer ela caseira, né, gente? Usando ali o leite, talhando ele com limão, depois a gente escorre, separa o soro do sólido de leite e deixa ele firmar na geladeira. E a ricota caseira, gente, é tão bom. Olha, aqui fica maravilhoso. Eu peguei uma colher, eu queria, era na verdade um garfo, pra gente poder pegar aqui, ó, e amassar essa ricota com um garfo. Olha só, a gente só esfarela e para ela dar essa textura que a gente quer, um pouquinho mais arenosa, suave da ricota, mas ao mesmo tempo a gente vai colocar um pouco de mussarela ralada aqui. Tradicionalmente ele é feito com chantilly, que é uma espécie de ricota árabe também. Mas para a gente trazer esse sabor para cá, tô trazendo esse toquezinho especial, ó. Vamos lá. Fica um pouco, mas se você tiver chantilly aí na sua cidade, pode colocar um pouquinho aqui que fica delicioso. Za'atar também é um tempero que cai muito bem aqui nessa ricota com mussarela raladinha. Para dar um toque de frescor, vou colocar também um pouco de cheiro verde e, claro, um toquezinho de sal. Ó, e para fechar aqui com chave de ouro, um fio de azeite. Isso aqui, do jeito que tá, honestamente, eu pego, coloco no pão, dou aquela chuchadinha assim, eu já tô feliz da vida. Adoro. Nem gosto de queijo, né, gente? Nem gosto de queijo, né, gente? Nunca coloco queijo aqui nas nossas receitas. O pessoal da produção fica até brincando. Queijo, Raquel, recheio de queijo? Nossa, não esperava de você. Mas vou fazer o quê? Não nego as minhas origens. Deixa eu resgatar aqui a nossa carne. Olha só, ela já começou a mudar um pouco de cor e já começou a cozinhar no limão, como eu tinha comentado com vocês. Vou terminar de temperar aqui com um pouquinho de sal, que é importante, que a gente não tinha colocado antes. E por que eu não coloco o sal antes? Para evitar justamente que ela dê aquele toquezinho assim de água, solte um pouco de água. E nesse ponto, depois que a gente colocar o sal,
Você pode, inclusive, colocar ela de volta na geladeira, em cima de uma peneira, para ela escorrer qualquer água que vem aqui desse sal, que é só o tempo da gente pegar e colocar, abrir aqui as nossas esfirras. Vamos abrir rapidinho, que aí a gente nem tem tempo para fazer isso, nem precisa fazer isso, também é opcional, tá? Olha só como é que fica bonito depois que a gente deixa ela descansar uns 15 minutinhos. Fica bem bacana. Pra gente abrir aqui, vou usar um pouquinho de fubá mimoso. Vou polvilhar igual a gente polvilha farinha quando vai abrir a massa. Olha só. E aqui, se você me viu fazer a pizza artesanal, aquela com massa profissional, a gente vai fazer a mesma coisa, mesmo processo. Vou pegar o dedo, os 2 dedos aqui do meio, vou abrir fazendo um buraquinho. E aqui a gente vai pegar, vai esticar um pouquinho mais, ó. Já fiz uma caminha para receber o nosso recheio. Já vou deixar aqui mais ou menos semi-aberto e a gente vai terminar logo mais de rechear. Vou fazer isso com mais algumas para a gente aprender aqui o movimento, ó. Começa sempre do centro e vai meio que esticando com os dedinhos. Dessa forma, a gente deixa um círculo bem aberto. Mas quem vai terminar de abrir esse círculo vai ser o próprio recheio. Ó. E aqui o fubá mimoso ajuda bastante a não grudar na bancada. Olha só que maravilha. Bem tranquilo de fazer. Não abre muito não, que a gente precisa aqui de um espacinho para abrir com o próprio recheio, viu? E você vai ver que ela fica bem fininha embaixo, mas a gente quer uma bordinha do lado. Esfirrinhas pré-abertas, agora é hora da gente rechear. E olha só que fácil. Vou começar aqui pela de carne. A gente vai fazer aqui como se fosse uma almôndegazinha aqui com a mão, ó. Peguei, fiz uma bolinha e eu quero pressionar, inclusive para deixar o excesso de água pingando aqui, ó. Tira o excesso de água da carne, ó. E aqui vou pegar, vou colocar aqui na esfirra e vou abrir a esfirra, terminar de abrir com o próprio recheio, ó. Você vai ver que ele mesmo vai chegando o restinho da massa pro cantinho. Eu vou deixar um pouquinho mais recheada aqui porque ela dá uma secadinha ali no forno, ó. E assim a gente continua. Vamos fazer de novo, olha só. Fiz uma almôndeguinha aqui, apertei, porque isso ajuda a compactar a carne e também tirar o excesso de umidade, de água. Depois disso, fiz uma bolinha e com ela vou colocar aqui no meio. Peguei aqui no meio, pressiono a bolinha de forma que ela também vai pressionando, a carne também vai pressionando a massinha, terminando de abrir. Por isso que eu falei que a gente pré-abriu a nossa esfirra. E quem vai terminar de abrir a esfirra mesmo é o próprio recheio. Olha só que fácil. Dá para fazer em casa, não dá? Tenho certeza que você achou que era muito mais difícil que isso. E aqui eu vou fazer metadinha com a carne e também depois com o nosso queijo. Pera aí, ó. Vou fazer só mais essa e eu já vou fazer uma de queijo pra gente ver como é que faz. E o sistema vai ser o mesmo. A gente vai fazer uma mondeguinha também com a de queijo e também vai terminar de abrir com ela. Deixa eu só lavar a mão aqui rapidinho pra gente poder fazer, ó. E agora vamos fazer de queijo também? Adoro! E se você quiser trocar também, eu sempre te faço esse convite pra gente pegar e pensando o que a gente pode trocar, pode colocar aqui. Ai, Raquel, eu gosto de uma pimentinha. Pode colocar uma pimentinha calabresa aqui? Pode colocar sim. Olha só, também a mesma coisa, vou pegar, vou pressionar com a mão, vou fazer uma espécie de uma almôndega de ricota, olha.
Olha só que delícia. Isso aqui, dessa forma também, gente, não sei se vocês já pensaram, você faz menorzinho, você pode servir inclusive como um petisquinho aqui na sua casa, sabe? Fica uma delícia, pequenas bolinhas de ricota, temperada, gostosa, faz um sucesso danado. Aqui a gente pega, então, a nossa almôndega de ricota e da mesma forma, com todos os dedos da mão, ó, faz aqui o biquinho de papagaio e a gente pressiona, ó. E na medida que a gente vai pressionando o recheio, a gente consegue terminar de abrir a nossa esfirra. Olha só que maravilha! Eu acho tão bonitinho como é que ela vai abrindo à medida que a gente vai colocando o recheio. E olha só como é que elas ficam bonitinhas juntas. Ah, eu adoro fazer esfirra. E essa mesma massa, gente, você pode fazer também esfirra fechada. É só a forma de fechar que muda. Eu, como gosto mais da aberta, estou ensinando para vocês hoje assim. Mas também dá pra gente fazer a fechada. Qualquer dia desse a gente visita essa iguaria também, ó. Olha só que delícia. E também essa mesma massinha, se você quiser, pode pincelar com ovo. Como tradicionalmente ela é feita também sem pincelar, eu vou fazer dessa forma aqui que eu acho mais prático. Sempre tento tirar aqueles passos que não são necessários. Vou terminar de formar aqui minhas esfirras, depois é só a gente levar para assar. Vou te falar qual temperatura que a gente precisa. Esfirras moldadas, agora é só levar para assar. Deixei ali o forno pré-aquecido a 200 graus e a gente vai deixar aqui entre 15 e 20 minutos até ela começar a dourar a bordinha. E vai ficar delicioso. Se você quiser ela mais crocante, é só você deixar ela 30 minutos, tá bom? Vamos ver como é que ela vai ficar? Gente, eu tô com uma água na boca de experimentar essas esfirras. Presta atenção, olha só essa massinha aqui, ó. Olha aqui comigo como é que ela fica bem aeradinha dentro, ó. Gostosa, fininha. E agora o sabor, né? Nessa de queijinho. Olha. Gente. É massa assim, temperadinha, massinha, e com queijo, com a ricota, mas ele pega o gostinho aqui das ervas, do toque do azeite. Nossa, é muito bom. Pra mim não precisa mais nada. Até quem sabe um toquezinho de limão aqui caberia bem, ó. Ó. Agora eu quero experimentar essa aqui de carne, ó. Essa de carne eu deixei pra vocês verem um pouquinho mais crocante, pra ela ficar tipo um biscoitinho a massa. E fica muito gostosa também, ó. Ela lembra uma pizza, sabe? Lembra ali um pouquinho daquela massinha de pizza. Ai, meu Deus do céu, será que eu cometi uma heresia agora? Mas assim, foi o que me lembrou um pouquinho, aquela massinha crocante, mas ao mesmo tempo macia e com um leve toque de limão nessa carne. Não, é sério, minha boca enche d'água enquanto eu tô falando. Sensacional. Gente, amei, amei. Sírio-libaneses, muito obrigada por essa herança incrível que vocês trouxeram pra gente aqui no Brasil, viu? Muito obrigada mesmo. E, gente, a gente vai ficando por aqui, né?
Ai, pena que tudo que é bom acaba rápido. Como é rápido esse nosso encontro. Queria muito mais tempo ficar com vocês o dia inteiro, a gente se divertindo por aqui. Fica aqui o meu convite para vocês se jogarem na cozinha, se aventurarem, acharem um momento de prazer, de conexão, uma experiência boa com a família toda. Não só ao redor da mesa para comer, mas também para preparar tudo. Um beijo grande para vocês e até o próximo programa.